Um artefato capaz de destruir exércitos. Uma linha direta de comunicação com Deus. O objeto mais sagrado e poderoso que já existiu. Por séculos, ela foi o centro da fé de uma nação. E então, simplesmente, desapareceu. A Arca da Aliança, construída para guardar os 10 mandamentos, sumiu das páginas da história há mais de 2.500 anos. Seu desaparecimento deu origem ao maior mistério da arqueologia. Teria sido destruída? Capturada? Ou escondida? E se ela ainda estiver em algum lugar, aguardando para ser redescoberta? Hoje, vamos viajar pelo mundo para explorar 5 destinos secretos. 5 locais onde a Arca da Aliança pode estar escondida neste exato momento. Prepare-se, a busca começa agora. Nossa primeira parada nos leva ao coração da África, para a nação antiga da Etiópia. Aqui, na cidade sagrada de Aksum, uma lenda persiste há séculos, guardada zelosamente pela Igreja Ortodoxa Etíope. A história, registrada em seu épico nacional, o Quebra Nagast, conta que a rainha de Sabá viajou a Jerusalém e teve um filho com o rei Salomão. Esse filho, chamado Menelik I, tornou-se o primeiro imperador da Etiópia. Ao atingir a idade adulta, Menelik viajou a Jerusalém para conhecer seu pai. Quando retornou, ele não veio sozinho. A lenda diz que ele, com a ajuda de anjos, trocou a verdadeira arca por uma réplica e a levou em segredo para sua terra natal. Por que Salomão permitiria? Alguns dizem que foi um plano divino para preservar a arca, sabendo que o templo em Jerusalém um dia seria destruído. Desde então, a arca estaria na Etiópia. Hoje, ela supostamente repousa em uma pequena capela ao lado da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Aksum. Ninguém pode vê-la. O local é vigiado por um monge, o guardião da arca, que é escolhido para a vida e nunca pode deixar os arredores da capela. Ele é a única pessoa no mundo autorizado a ver o artefato sagrado. É uma história fantástica, mas seria verdade? O governo etíope e a igreja afirmam com veemência que sim. Para eles, a arca não está perdida, está apenas sendo protegida. Deixamos a África e retornamos ao ponto de origem da arca, Jerusalém. Para muitos, a arca nunca deixou a Cidade Santa. Ela estaria escondida, segura, bem debaixo do local mais disputado do planeta, o Monte do Templo. A teoria é a seguinte: antes da invasão babilônica em 587 a.C., os sacerdotes do Templo de Salomão, avisados pelo profeta Jeremias sobre a destruição iminente, tomaram uma medida desesperada. Eles teriam levado a arca e outros tesouros sagrados para uma câmara secreta, um complexo de túneis construídos por Salomão e Davi, muito abaixo da rocha sagrada sobre a qual o templo foi erguido. Lá, a arca permaneceria segura enquanto a cidade acima era saqueada e queimada. Quando os judeus retornaram e construíram o segundo templo, a arca não foi reinstalada. O Santo dos Santos, seu antigo lar, permaneceu vazio. Por quê? Porque a localização da câmara secreta teria sido perdida, ou talvez fosse considerado que o tempo para seu retorno ainda não havia chegado. Essa teoria ganhou um novo capítulo fascinante durante as Cruzadas. Os Cavaleiros Templários estabeleceram seu quartel-general exatamente no Monte do Templo, no local da Mesquita de Al-Aqsa, por quase um século. Eles realizaram extensas escavações. O que eles estavam procurando? Muitos acreditam que eles buscavam a Arca da Aliança. Teriam eles encontrado? Alguns dizem que sim, e que o imenso poder e riqueza dos Templários vieram desse achado. Hoje, qualquer escavação arqueológica no Monte do Templo é politicamente impossível. O segredo, se existir, permanece trancado sobre camadas de história, fé e conflito. A menção ao profeta Jeremias nos leva ao nosso terceiro destino.
Esta teoria não aponta para um túnel, mas para uma montanha solitária na moderna Jordânia, o Monte Nebo. Este é o local bíblico onde Moisés avistou a terra prometida antes de morrer. Um texto antigo, o segundo livro dos Macabeus, descreve uma cena notável. Ele afirma que antes da invasão babilônica, o profeta Jeremias recebeu uma ordem divina. Ele pegou a arca e o tabernáculo e os levou para o Monte Nebo, encontrando uma caverna onde os selou. Jeremias então declarou que o local não deveria ser conhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Se a história for verdadeira, a arca estaria aguardando em uma caverna selada naquela montanha. E essa história de migração e ocultação nos conecta a um povo surpreendente no sul da África, os Lemba. Este grupo banto, que vive no Zimbábue e na África do Sul, tem uma tradição oral fascinante. Eles se consideram descendentes de um grupo de israelitas que migraram para o sul e trouxeram com eles um objeto sagrado, o Goma Lundungu, ou o tambor que troveja. Sua descrição é incrivelmente semelhante à da arca, uma caixa de madeira carregada em postes, tida como tão sagrada que tocá-la poderia matar. Testes de DNA recentes chocaram o mundo ao mostrar que muitos homens Lemba carregam o Cohen Model Haplotype, um marcador genético comum entre a antiga classe sacerdotal judaica. O Goma Lundungu original se desintegrou com o tempo, mas eles mantêm uma réplica. Seria sua tradição oral um eco distante da verdadeira jornada da arca? Uma peça do quebra-cabeças que viajou para o sul enquanto outra era escondida no norte? No ano 70 d.C., a história se repetiu. Jerusalém foi novamente saqueada, desta vez pelas legiões romanas. O segundo templo foi destruído. Isso nos leva ao nosso quarto destino, Roma. O Arco de Tito, que ainda hoje está de pé no Fórum Romano, comemora essa vitória. Em seus relevos, podemos ver soldados romanos carregando os despojos do templo, incluindo o grande candelabro, a menorá. A arca, no entanto, não está representada. Por quê? A maioria dos historiadores concorda que a arca já não estava no segundo templo, mas alguns teóricos discordam. Eles acreditam que a arca estava lá, talvez em uma câmara escondida, e foi um dos tesouros secretos levados para Roma. Se assim for, ela poderia ter sido guardada no Templo da Paz de Roma, ou mesmo nos cofres subterrâneos do Vaticano, tornando-se o segredo mais bem guardado da Igreja Católica. Isso nos leva ao nosso quinto e último destino, um que não está em nenhum mapa. E se a arca não foi roubada, destruída ou escondida por mãos humanas? A Bíblia descreve a arca como um objeto de poder celestial, um ponto de encontro entre o céu e a terra. O que aconteceria quando sua missão na terra terminasse? Uma teoria sugere que, assim como o profeta Elias foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, a arca também foi retirada do nosso plano de existência. Ela teria sido levada por Deus, guardada em segurança no céu, aguardando os tempos do fim, quando, segundo o livro do Apocalipse, ela reaparecerá. Nesse caso, a arca não está perdida, está apenas em casa, além do nosso alcance, tornando sua busca terrena completamente inútil. Um final digno para o artefato mais enigmático da história. Da Etiópia a Roma, de Túnez sob Jerusalém a uma caverna no Monte Nebo, ou talvez para além do nosso próprio mundo, a Arca da Aliança continua a ser o maior prêmio da arqueologia e o mais profundo mistério da fé. Cada teoria tem seus devotos, seus lendas e seus poucos evidências, mas a verdade permanece. E você, qual dessas teorias sobre o destino da arca você acha mais convincente? Existe algum outro lugar que não mencionamos? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os maiores segredos da história. Até a próxima!